Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é um dos vídeos da série que eu estou fazendo sobre o grupo de ferramentas que eu chamo de ferramentas para remoção de distrações. Nesse grupo a gente tem o carimbo, a ferramenta pincel de recuperação para manchas, ferramenta de recuperação e sensível a conteúdo. Então esse vídeo especificamente é sobre o pincel de recuperação. Nós já gravamos 2 vídeos sobre o carimbo. Se você quiser ver esses vídeos de carimbo, eu vou deixar aqui o card, vou deixar aqui também na descrição os links desses 2 vídeos. E nesse vídeo eu vou mostrar então como o pincel de recuperação funciona, o funcionamento, a dinâmica de funcionamento dessa ferramenta, para que você possa então utilizá-la no seu trabalho, nas suas fotos. É uma ferramenta bastante útil para remover elementos, remover objetos, limpar fotos, para retoque de pele é também muito importante. Portanto, o que eu quero com esse vídeo é mostrar o funcionamento da ferramenta. Eu vou falar uma coisa que eu já falei em outros vídeos. O que eu mostro aqui é o que eu faço, né? A minha prática. Não significa que é a melhor maneira, a única maneira, a maneira que você tem que fazer, nada disso. Essa é a forma como eu utilizo e é claro, na medida em que você for se aperfeiçoando no uso do Photoshop, você vai descobrir outros caminhos para usar as mesmas ferramentas e ter resultados melhores, inclusive, eventualmente, do que eu tenho aqui. Então é muito importante compreender isso. Eu não quero dizer o que é certo, o que é melhor. Eu estou dizendo eu só quero mostrar o que eu faço para tentar ajudar as pessoas que estão começando nesse mundo do Photoshop, do Lightroom agora. Dito isso, e antes de começar o vídeo, eu vou deixar 2 recados. O primeiro é que as fotos que a gente vai usar aqui no vídeo vão estar disponíveis para você baixar no link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser então acompanhar o vídeo utilizando as mesmas fotos que eu estou utilizando, é só baixar e utilizar, não tem nenhum problema. O segundo recado, vou vender meu peixe. Se você estiver procurando um curso de Lightroom estruturado, com um programa organizado, de forma que você possa compreender o funcionamento do programa e criar um fluxo de trabalho seguro e consistente, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total, o link está aqui embaixo também. O curso está bem legal, é um investimento bem acessível, acesso vitalício, um material bem completo, bem bacana. Dito isso tudo, vamos lá para o Photoshop para a gente ver a ferramenta pincel de recuperação. Então já estou aqui com uma foto aberta, a ferramenta de pincel de recuperação é essa que tem como ícone um band-aid. Cuida porque nós temos 2 band-aids, pincel de recuperação e logo acima pincel de recuperação para manchas, que tem essa alcinha. Então veja que a gente está utilizando a ferramenta pincel de recuperação, essa que não tem a alça, tá? O atalho é J, e se você quiser chegar a essa ferramenta pelo atalho J, você também tem que cuidar porque existem outras ferramentas com o mesmo atalho J, então você vai precisar pressionar Shift J. E aí você chega a essa ferramenta, passando por todas as outras e parando na que você deseja, que no nosso caso aqui é o pincel de recuperação. A ferramenta pincel de recuperação, ela trabalha copiando pixels, colando pixels, até aí igual ao carimbo que a gente viu nos vídeos anteriores. Só que quando ela cola, ela mescla luminosidade e textura. Isso supostamente faz com que a área recuperada se misture melhor com os pixels ao redor. Tá? Então, como é que a gente vai utilizar a ferramenta? Da mesma maneira que a gente fez com o carimbo. Ajusta o tamanho do seu cursor. Mas antes eu não posso esquecer de uma coisa que eu já quase esquecia. A gente precisa trabalhar de maneira não destrutiva, não esquece disso. E para isso, então, eu vou criar uma camada vazia acima do plano de fundo para preservar o plano de fundo. Se você tiver dúvidas sobre essas questões, lá no vídeo do carimbo a gente fala sobre isso bem detalhadamente. E na barra de opções da ferramenta, eu tenho a opção de amostragem, a gente não pode deixar de verificar isso, amostragem em todas as camadas, senão ela não vai funcionar. Uma vez feito isso, eu vou pedir para que você verifique a barra de opções da sua ferramenta para ver se está igual a mim. Eu vou usar a opção alinhado, vou desmarcar usar legado, todas as camadas está habilitada e aqui a difusão está 5. Só para a gente ter o mesmo resultado caso você use a mesma foto que eu. Feito isso, eu vou pressionar Alt e vou clicar numa área que eu julgue ser uma boa área doadora de pixels. E vou pintar sobre a área receptora. Veja que ela vai se misturando, os pixels vão se misturando, eventualmente aparece essa mancha, mas a gente vai insistindo aos pouquinhos, pegando sempre uma área de referência e pressionando, pegando uma área de referência, pressionando Alt e clicando, na verdade, né? Aqui na cúpula eu vou aumentar o meu cursor, pressiono Alt numa área qualquer e
clico e pinto sobre a área receptora. Ajusto o tamanho do meu cursor, então o tamanho do cursor e a área doadora vão sendo avaliadas continuamente, né? Então a gente vai pegando áreas doadoras, veja que eventualmente há uma mancha, mas a gente vai então removendo aí na medida do possível. A nossa preocupação aqui é entender o funcionamento da ferramenta, ainda não estamos preocupados em fazer uma remoção aqui absolutamente perfeita, principalmente porque se eu tivesse que remover esse poste de fato dessa foto, talvez eu fizesse isso de outras maneiras, não usando apenas essa ferramenta, ainda que fosse possível, talvez eu utilizasse outros recursos. Mas depois que a gente vir todas as ferramentas de remoção de distração, você vai ser capaz de julgar qual a melhor ferramenta para cada caso específico. Aqui a nossa preocupação é entender o uso da ferramenta e as possíveis configurações que a gente tem. Perfeito. Eu vou jogar fora essa camada que eu acabei de criar, porque eu queria mostrar outras opções de configuração. Vou arrastar lá para a lixeirinha na base do painel de camadas e crio, e veja, o poste voltou. Por quê? Porque eu estava trabalhando naquela camada vazia. Quando eu removi aquela camada vazia, eu volto a ver o plano de fundo, vou criar uma nova camada vazia, de novo para proteger o plano de fundo, e vou continuar trabalhando aqui, só que agora eu vou mostrar algumas possibilidades de configuração aqui na barra de opções da ferramenta. A opção alinhado faz com que a área doadora caminhe junta com a área receptora, aonde eu estou pintando os pixels, aonde eu estou colando os pixels. Veja só, eu vou pressionar Alt sobre a parte mais acima aqui do poste. Então essa vai ser a minha área doadora. Na medida em que eu pinto o poste lá do outro lado da foto, veja que a marcação, aquela mira, o maisinho, ele acompanha o meu cursor que eu estou pintando na área doadora, e tudo bem isso, só que quando eu solto o dedo do mouse, veja, eu soltei o dedo do mouse e vou continuar trabalhando. Se eu não colher uma nova amostra de pixels doadores, na hora que eu volto a pintar, a indicação é que eu continuo mantendo a mesma relação de distância com a área receptora. Veja, a área doadora caminha alinhada com a área receptora. Quando eu desmarco essa opção, e eu vou jogar fora de novo a camada criada para trabalhar de maneira não destrutiva, eu vou criar uma nova camada vazia. Quando eu desabilito a opção alinhado, e vou começar lá na pontinha do poste novamente, veja só, ao pintar, o cursor acompanha, a área doadora acompanha a área receptora normal, como a gente viu anteriormente. A questão é se eu soltar o dedo do mouse, agora aquela área doadora já não está mais alinhada com a área receptora, ela perde esse vínculo e volta lá para o ponto inicial, onde eu cliquei pela primeira vez para colher pixels. Então olha só, veja que agora o que eu tenho no meu cursor não é mais a continuação do poste, mas sim aquele pontinho lá em cima, porque a minha área doadora volta sempre para o ponto inicial, até que obviamente eu colha, que eu copie pixels de uma outra região. Então a opção alinhado significa isso. Quando ela está habilitada, a área doadora caminha de maneira alinhada à área receptora. Quando ela está desmarcada, não. A área doadora volta sempre para o ponto inicial. Eu vou jogar fora de novo essa camada vazia e criar uma nova camada vazia sem nenhum pixel para a gente continuar configurando a ferramenta. A próxima opção que eu tenho aqui é usar legado. Isso aqui existe nessa ferramenta hoje porque em 2015 a Adobe alterou o funcionamento da ferramenta e alguns fotógrafos não gostaram de como a ferramenta passou a funcionar e queriam continuar usando a ferramenta da forma antiga. Então a Adobe liberou essa opção da gente clicar em usar legado e você volta a utilizar essa ferramenta como se ela fosse a ferramenta pré-2015. A grande diferença é a seguinte, olha só. Quando a opção usar legado está desligada, a gente está trabalhando com a ferramenta nesse funcionamento mais recente. Isso significa que eu vou pegar aqui uma área doadora do céu, e significa o seguinte, que ao pintar sobre uma região, imediatamente a gente vê o resultado, ou seja, a ferramenta trabalha em tempo real.
Quando a gente habilita a opção usar legado, olha só o que acontece. Vou pegar uma referência qualquer aqui no céu, eu vou pintar sobre o poste, e quando eu solto, o Photoshop vai avaliar toda a área que foi pintada, toda a área receptora, e vai decidir qual é a melhor estratégia para mesclar luminosidade e textura com a área doadora, ou seja, ele espera ter uma amostragem completa da área que deve ser alterada para tomar a decisão de como ele deve fazer essa mesclagem. Alguns fotógrafos acham isso mais interessante, eu particularmente no meu trabalho, na minha atividade, não vejo exatamente uma grande diferença, portanto, para mim a opção usar legado desmarcada é bastante suficiente, mas eu sugiro que você teste isso no seu trabalho, porque eventualmente você pode perceber uma diferença. Então eu vou desabilitar a opção usar legado, e veja que quando usar legado está desabilitado, eu tenho a opção de difusão disponível. A difusão, esse slider de difusão, indica o quanto a área que foi recuperada vai ser mesclada com a área em torno. Valores maiores de difusão fazem com que as cores se mesclem mais. Valores menores de difusão fazem com que as cores se mesclem menos. Eu costumo utilizar o valor de 5 porque para mim é bem adequado. Eu vou tentar demonstrar isso aqui para ver se a gente consegue perceber essa diferença. Veja só, vou jogar fora de novo a camada vazia e vou criar mais uma camada vazia. Eu estou trabalhando agora com um pincel com 0 de dureza. É um pincel extremamente suave. Veja, eu vou pressionar Alt e vou pegar aqui, vou clicar aqui nessa área da cúpula do poste. E vou utilizar um valor de difusão bem baixo, 1. Veja que eu vou pintar esse poste. E eu acho que a gente consegue perceber ao redor do poste, ao redor da área que foi recuperada, veja, eu vou até mudar de ferramenta para ficar mais fácil a gente enxergar isso. Ao redor da área que foi recuperada, essa marcação bem definida, indicando que entre a área recuperada e a área não recuperada não houve um extravasamento das cores. As cores ficaram contidas na área recuperada e não vazaram para a área que não foi afetada. Vou fazer a mesma coisa, vou jogar fora essa camada, criar uma camada vazia, vou pegar o valor de difusão mais alto, 7, e agora vou buscar a mesma referência de área doadora e vou fazer o mesmo procedimento. Olha só, veja que ao aumentar o valor da área do valor do slider de difusão, vou mudar de ferramenta aqui para ficar mais fácil, aquele entorno da área recuperada a gente não percebe tão nitidamente. Portanto, há um vazamento maior das cores da área recuperada para a área não recuperada. Isso eventualmente pode ser interessante, principalmente para a pele, por exemplo. Então, eu gosto de trabalhar aqui, e acho inclusive que esse é o valor sugerido por padrão pelo Photoshop, com um valor aqui de 5, porque acho que o resultado é bom. Muitas vezes a gente nem consegue perceber uma grande diferença. Então eu deixo em 5 aqui e eventualmente quando eu percebo que está havendo um manchamento maior, eu diminuo esses valores, principalmente em áreas de arestas, de limites bem definidos, contrastados, e quando eu preciso de um pouco mais de mesclagem, eu tento um valor um pouco mais alto, 6 ou 7. Então eu vou trabalhar aqui com 5, acho que isso é adequado. Vou jogar fora de novo essa camada, criar uma camada vazia mais uma vez, e eu queria mostrar agora as opções de configuração que estão disponíveis nesse painel de origem do clone. Veja o seguinte, que aqui na barra de opções da ferramenta, ao lado da caixa de configuração de tamanho e suavidade do pincel, eu tenho esse íconezinho que parece uma pastinha, e se eu clico aqui vai abrir esse painel origem do clone. Esse painel está disponível também, você também pode utilizar tudo que eu mostrar aqui como o carimbo. Então o que eu falar aqui serve para o carimbo e eu já de antemão adianto que uso muito pouco isso aqui. Então é só mais como uma curiosidade, uma possibilidade extra de configuração. O que a gente pode fazer aqui? A primeira opção que eu tenho é mostrar sobreposição.
Se eu desabilitar essa opção, veja, com ela habilitada eu vejo dentro da área do meu cursor, sobre a área receptora, a imagem, a sobreposição daqueles pixels que serão mesclados. Se eu desabilitar, isso desaparece. Então, eventualmente, isso pode ser uma boa, pode ser que você não queira ter esses pixels visíveis o tempo todo. Aqui eu vou deixar habilitado. Eu posso também, eu vou aumentar um pouquinho o meu cursor aqui, girar horizontalmente a área doadora. Veja, nesse quadradinho duplo com uma setinha, eu giro a minha área doadora. Então, é assim originalmente, né, no mesmo sentido que o poste, e se eu clicar aqui, eu giro para o outro sentido. Giro horizontalmente, ou posso girar verticalmente. Veja agora que ele está de cabeça para baixo. Então, se eu quisesse pintar esse poste de cabeça para baixo, eu faria dessa maneira. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou desabilitar essa opção. Eu posso também aumentar ou diminuir o tamanho da área doadora. Olha só, eu vou aumentar bastante o meu cursor para isso ficar um pouco mais claro. Veja aqui que eu tenho largura e altura, L e A. Então, se eu diminuir aqui, o que acontece? A minha área receptora, a minha área doadora fica menor. Se eu aumentar aqui, a minha área doadora fica maior. Então, aqui eu posso aumentar ou diminuir o tamanho dos pixels da área doadora. Vou deixar aqui em 100, aqui é 10 não, 100, que é o padrão. Perfeito. Também posso alterar o ângulo dessa área doadora. Então, se eu não quiser girar ela completamente horizontalmente, eu posso simplesmente mudar o ângulo. Então, vou mudar o ângulo aqui e veja que a minha área doadora vai assumindo uma angulação diferente. Olha lá. Veja que ela está ficando mais inclinada no sentido horário. Vou deixar aqui em 0, que é o padrão. E por fim, o que eu queria mostrar aqui é que a gente pode utilizar algumas, na verdade, 5 áreas doadoras. A gente pode configurar 5 áreas doadoras. Então veja, a minha primeira área doadora é essa sobre a cúpula do poste. Se eu quiser uma outra área doadora, eu habilito um outro carimbinho desse, clico com o Alt pressionado sobre uma outra área, e agora eu tenho 2 áreas doadoras. A primeira, que é a cúpula do poste, e a outra, representada aqui pelo terceiro carimbinho, eu poderia ter usado o primeiro, o quarto ou o quinto, são até 5, né? É a ponta do poste. Então eu posso, através desse painel, escolher qual é a área doadora que eu vou utilizar para recuperar uma região da minha foto. Enfim, são configurações que eu uso muito pouco, mas estão aí disponíveis para quem quiser, para quem tem interesse. Compreendido como funciona a ferramenta, vamos aplicar aí uma fotografia numa situação um pouco mais concreta. Então eu estou com essa foto, esse retrato aberto, e como você pode imaginar, essa ferramenta, assim como o carimbo, são ferramentas muito úteis para retoques de pele. E é isso que eu vou demonstrar aqui rapidamente, como a ferramenta de pincel de recuperação pode ser utilizada para fazer um retoque de pele. A minha primeira providência é trabalhar de maneira não destrutiva, criando uma camada sobre o plano de fundo para proteger esse plano de fundo. A ferramenta está ativa, eu vou só me certificar de que a amostragem está em todas as camadas, vou aproximar a imagem. É sempre importante a gente trabalhar com a imagem aproximada, mas também é muito importante afastar a imagem regularmente para a gente não passar do limite no retoque. Quando a gente está muito ampliado, a gente começa a ver muitos detalhes e fica achando que alguns detalhes insignificantes são importantes. Ao contrário, a gente pode trabalhar tanto com essa ferramenta que a gente causa uma alteração que a gente não deseja. Então é importante trabalhar com ela ampliada, mas também é importante afastar a imagem para ter uma noção do todo. Então veja, com a foto ampliada eu percebo que há algumas manchinhas na pele. Para resolver isso eu vou pressionar Alt, clicar numa área de pele que eu julgue adequada e vou pintar naquela área que eu acho que precisa ser melhorada. E veja que eu trabalho sempre de maneira muito pontual. Pelo menos na minha experiência, eu percebo que quanto menor for a área com a qual a gente trabalha, melhor é o resultado. Então, eu acho mais conveniente trabalhar de forma pontual, porque assim a gente obtém um resultado melhor, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Então vou pressionando Alt, clicando sobre áreas de pele que eu acho adequadas e vou pintando naquelas áreas em que a gente percebe uma ou outra manchinha.
Então veja, esse exemplo é só para demonstrar o uso da ferramenta. Não significa que eu faria isso nessa foto. Eu não quero nem entrar nesse mérito, né, do quanto a gente deve manipular uma foto, não é essa a questão. O que eu quero aqui é apenas demonstrar o uso da ferramenta no retoque de pele, porque essa é uma ferramenta bastante utilizada para retoque de pele. Não é a única, não é a melhor, mas é uma ferramenta utilizada. Então eu só quero isso, mostrar como a ferramenta trabalha no retoque de pele. Tá? Vamos navegar aqui pela foto. E para navegar pela foto eu pressiono a barra de espaço, o cursor se transforma numa mãozinha, eu clico e arrasto e posso movimentar a imagem. Pressiono Alt, uma área de pele boa, e clico sobre aquela área que eu julgo precisar de uma melhora. Opa, aumentar, Ctrl+. Aqui ela tem 2 sinais próximo à boca, eu normalmente não faria isso, mas para fins de demonstração vou fazer. Vou remover esses 2 sinais, pressiono Alt, clico próximo àquela região. Então eu estou sempre pegando áreas doadoras próximas às áreas receptoras. E isso facilita o processo de mesclagem realizado pela ferramenta e vai me dar frequentemente um resultado um pouco mais natural. Então, uma vez removido tudo que eu acho que deva ser removido, eu talvez aqui no nariz um pouco mais. Feito isso, eu vou afastar aqui a foto. Para a gente ver como era e como ficou. Era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Vou aproximar para a gente ter esse resultado melhor. Era assim, ficou assim. Então, a gente consegue remover manchas na pele com essa ferramenta de uma maneira muito eficiente. Vamos ver um outro exemplo, uma outra maneira de fazer também o retoque de pele, mas utilizando uma outra estratégia. Vamos lá. Então, nessa foto a gente tem um retrato também. Eu vou aproximar um pouco mais a imagem para a gente enxergar com um pouco mais de detalhe. E veja que eu tenho algumas áreas mais escuras na pele. E se a gente quiser melhorar isso, a ferramenta pincel de recuperação pode nos ajudar. Antes de mais nada, eu vou criar uma camada vazia sobre o plano de fundo para a gente proteger o plano de fundo e trabalhar de maneira não destrutiva. Qual é a minha estratégia aqui? Eu poderia simplesmente, vou aproximar um pouquinho mais, eu poderia simplesmente buscar uma referência de pele que eu acho que tenha um tom adequado, pressionando Alt e clicando sobre essa região e pintar sobre essa área um pouco mais escurecida abaixo do olho. Eu poderia fazer isso sem problema nenhum. A questão é que, dessa maneira, eu estou afetando todos os pixels por onde eu estou passando com o cursor. E existe uma outra maneira da gente evitar que isso aconteça, da gente direcionar a ação da ferramenta para pixels com luminosidades específicas. Isso a gente pode fazer através do modo de mesclagem na ferramenta. O modo de mesclagem, ou os modos de mesclagem, são uma forma com que 2 camadas se relacionam, ou, no nosso caso, a forma como a ferramenta se relaciona com a camada sobre a qual a gente está trabalhando. Modo de mesclagem é um assunto bastante extenso, não é o objetivo aqui, mas eu queria mostrar que na ferramenta de pincel de recuperação, a gente pode, ao mudar o modo de mesclagem, trabalhar de uma forma um pouco mais específica. Veja só, eu vou jogar fora essa camada que eu havia criado e vou criar uma nova camada. Veja que a mancha na pele voltou. O modo de mesclagem útil para essa situação é o modo de mesclagem clarear. O modo de mesclagem clarear vai afetar apenas os pixels que sejam mais escuros que os pixels doadores. Então, eu vou buscar uma área de tom de pele com uma luminosidade que eu julgue adequada e ele vai afetar só aqueles pixels mais escuros do que a área doadora. Olha só que bacana isso. Pressiono Alt, clico nessa região da pele com uma cor adequada. E quando eu pinto sobre essa região, apenas os pixels mais escuros serão afetados, olha só.
Isso preserva mais a textura da pele, porque, obviamente, quando mistura a textura da área doadora com a área receptora, pode haver uma alteração da textura daquela região. Então, quando a gente trabalha de uma forma um pouco mais específica, apenas aqueles pixels escuros são afetados e isso, de uma forma geral, preserva a textura daquela área. Aqui, um pouco mais abaixo, próximo à maçã do rosto, da mesma maneira, ó. Então, eu pego uma área de cor adequada e pinto sobre aquela região e apenas os pixels mais escuros serão afetados. Esse sinalzinho eu posso também utilizar o modo de mesclagem clarear, porque esse sinal é mais escuro do que a pele em torno. Pressiono Alt e clico lá e o sinal sai, mas na verdade o que está sendo recuperado são os pixels que são mais escuros, os pixels da área receptora que são mais escuros do que os pixels da área doadora. E vou fazer o mesmo aqui do outro lado do rosto. Pressiono Alt para buscar uma área de referência, sempre pressionando Alt e clicando para buscar áreas de referências próximas à área receptora, áreas doadoras próximas a áreas receptoras, e estou, então, resolvendo esse manchamento aqui na pele. É claro que a gente trabalha aqui de uma maneira absoluta, quer dizer, tudo que é mais escuro que a área doadora é recuperado. E talvez você não queira isso, você não queira um resultado assim tão drástico. E aí você pode simplesmente baixar a opacidade dessa camada. E se você tiver dúvida sobre camada, dá uma olhada aqui no canal, a gente tem alguns vídeos falando só sobre camada. E uma das possibilidades de trabalhar com camadas é alterar a opacidade delas. E aqui no painel de camadas eu tenho esse slider de opacidade, veja, eu vou clicar e arrastar, vou diminuir a opacidade, essa camada vai ficando menos opaca, mais transparente, e a gente começa a ver a pele natural por baixo. Então, ó, 0 de opacidade é como estava, 100 de opacidade é o trabalho feito. Eu vou baixar aqui, eu acho que para alguma coisa perto de 50% ou 60%. Então veja, era assim, ficou assim, era assim, ficou assim. Então, trabalhando com opacidade, a gente devolve uma certa naturalidade para a pele. Esse então é uma outra maneira de trabalhar com a ferramenta de pincel de recuperação, com o modo clarear. Então, acho que mostrei o funcionamento da ferramenta, pelo menos a base do funcionamento da ferramenta. É uma ferramenta extremamente útil para remover elementos, remover objetos, para retoque de pele. Espero que isso seja útil para você, que você possa utilizar isso no seu trabalho, que você tenha gostado desse conteúdo. E como eu falei no início, aqui embaixo no link você tem, aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem um link para baixar essas fotos que eu utilizei e pode baixar e usar sem problema nenhum para comparar com aquilo que eu mostrei aqui no vídeo. Tá? Se você gostou, se você curtiu, se foi útil, não posso deixar de pedir, curte o vídeo, compartilha. Se você não está inscrito, se inscreve, assina o sininho de notificação. Isso é muito, muito importante, muito valioso para o canal. O canal é um canal pequeno, só com o retorno de vocês, se inscrevendo, comentando, curtindo, é que o YouTube entende que esse é um conteúdo interessante, um conteúdo relevante e passa a mostrar esse vídeo para outras pessoas. E dessa maneira a gente consegue impactar mais pessoas têm acesso a esse vídeo, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo e mais pessoas podem se beneficiar desse material. Portanto, não deixa de se inscrever, de curtir, isso é muito importante. Bom, já falei demais, muito obrigado por terem ficado até aqui, espero realmente que tenha sido muito bom o vídeo e até o próximo.